Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no nosso canal vamos pintar uma flor pouco conhecida, mas muito bonita. Ela é um dos temas do meu curso online de pintura em tecido. Eu amo essa flor, acho ela muito bonita e eu quis pintar uma delas aqui pra vocês, tá bom? Eu começo o meu trabalho aqui, ó, pela folhinha. Eu tô fazendo só um retalho aqui, depois eu vou ter que recortar, passar termolino, porque eu vou fazer um trabalho com ele, tá? Então, é só o desenho de uma flor mesmo, tá? Eu começo aqui pela folha dessa flor, e a folha dela é bem simples, tá? Lembra, uma folhinha de salsa, tá? É super simples de fazer. Eu vou usar o verde grama, o verde kiwi e um pouquinho do verde soft. Então, coloco lá no meu pratinho, ajeito a tinta no meu pincel e venho preenchendo toda essa folhinha com esse verde grama, tá? Ó, tô usando o pincel número 6, da 421, e vou preenchendo, ó, toda a folhinha. Gente, o abraço aqui do canal hoje vai para todas vocês que sempre me acompanham aqui no canal, tá? Lembrando que o risco dessa flor aqui vai ficar disponível para quem quiser fazer no início do vídeo, tá? Então, basta pausar e copiar, tá bom? Ou lá nos destaques do meu Instagram. As cores usadas vai ficar também na descrição do vídeo, tá? E na descrição do vídeo você encontra o link pro meu curso online de pintura em tecido, tá, gente? Com temas variados, como eu disse, inclusive essa flor aqui você aprende a fazer ela de algumas cores, tá? Tá muito bonito, imperdível mesmo. Então, eu convido a todos vocês a virem fazer esse curso juntinho comigo. Gente, olha só, eu peguei no meu pincel um pinguinho do verde pistache, venho aqui, eu dou uma clareadinha em um lado, ó, só pra dar um diferente, tá? Mais um pouquinho, pego ele com o pincel sujo mesmo, do verde grama, ó, que é só pra dar uma clareadinha em alguns lados aqui, ó, da folhinha, tá? Pra fazer um diferencial. Deixa esse pincel, pego o pincel um pouquinho menor, tá? Eu vou pegar o número 2. Aí, eu pego um pouquinho do verde kiwi e do verde soft e venho aqui, ó, pra fazer umas nervurinhas nessa folha, ó. Mão bem suave, bem delicado. Trago até aqui, ó, onde começa o caulezinho da folha e faço, ó, umas nervurinhas, tá? Como eu disse, é uma folhinha bem simples de se fazer. Faça uma jogada nos tons, quando vocês montarem aí o risco de vocês, tá? Faça mais folhinhas, daí em algumas vocês podem jogar um pouquinho de verde oliva pra deixar um tonzinho mais diferente, tá? Pego mais um pouquinho desse verde grama só pra chegar aqui, ó, o caulezinho aqui na flor, tá? E agora já vamos aqui, ó, pra flor. Aqui na flor, gente, ela tem todo um diferencial. Primeiro, eu vou fazer essas pétalas aqui, ó, que estão lá por trás, tá? E eu vou usar as seguintes cores, flor de malva, magenta e o violeta, tá? Eu começo aqui, ó, pelo tom mais claro, flor de malva, e vou preenchendo, ó, toda essa pétala, tá? Preencho bem certinho. Aí, venho com um pouquinho do magenta e vou escurecer um pouquinho, fazendo um contorno, ó, nessa pétala. Aqui, ó, eu já faço a dobrinha, ó, ajeito bem certinho a pontinha aqui, ó. E deixo aqui, ó, um pouquinho mais escuro, tá? Mudo meu pincel, pincel número 2, venho com violeta, vou contornando, ó, essa pétala, novamente com essa cor, e vou com o movimento, ó, fazendo esse movimento no pincel pra essa pétala ficar com um pouquinho de marcação, ó, tá? Bem suave, mas eu preciso que ela fique com marcação. Aqui, ó, ajeito a pontinha, passo um pouquinho aqui, ó. E com a sujeirinha de tinta que tem no meu pincel, ó, vou fazendo marcação nessa folha. Aqui, ó, venho com um pouquinho de tinta pra mim fazer a dobrinha dessa pétala. Escureço aqui um pouquinho, tá? Ó. Pego um pouquinho de flor de malva no cantinho do meu pincel e ajeito aqui, ó, essa dobrinha. Mais um pouquinho de flor de malva, ó, eu ressalto aqui um pouquinho, ó, pra mim dar mais relevo àquelas marcações, ó, dessa maneira. E vou fazer isso, ó, em todas as pétalas. Venho com o pincel número 6, preencho. Aqui, ó, eu vou trazer até aqui, estão vendo, ó, entre uma pétala e outra, tá? Trago até aqui no meio e venho, ó, preenchendo bem. Faço a pontinha, ela bem fininha, e venho, ó. Pincel sujo mesmo, pega um pouquinho de magenta, só pra dar, ó, fazer uma outra, dar
uma corzinha a mais, né, na pétala, ó, aqui embaixo também. Já limpo o meu pincel. Venho com um pouquinho do violeta, tinta bem na pontinha do pincel. Aqui eu vou escurecer um pouquinho mais, porque essas pétalas aqui, ó, que estão por cima, elas já fazem um pouquinho de sombra aqui. Então, ó, bastante cuidado, ó, levo lá na ponta, venho do outro lado e faço, ó, um contorno bem certinho. Sujeirinha de tinta no meu pincel, vou fazendo esse movimento aqui, ó, pra mim fazer algumas marcações nessa pétala, tá? Limpo o meu pincel, novamente um pouquinho de magenta e vou e volto, ó. Aqui, gente, já nessa, eu quero dar um pouquinho mais de movimento, como se ela tivesse aqui, ó, uma voltinha, se ela tivesse levemente voltada lá pra trás. Então, ó, coloco um pouquinho do lilás bebê. Aqui também, eu posso jogar um pouquinho só do lilás bebê, tá? Vou repetir o mesmo processo em todas, tá? Ó, flor de malva. Preencho bem. Magenta. Esse magenta, ó, é só pra dar uma corzinha a mais mesmo aqui, ó, nessa pétala, tá? E assim eu consigo deixar ela bem próxima à minha imagem aqui de referência, tá? Ó, venho aqui, faço a dobrinha da pétala e já faço um contorno, ó, na pétala. Exatamente igual, tá, gente? Aqui, essa parte não tem segredo, tá, ó. Aqui por fora, ó, vou contornar, trazendo bem na pontinha da pétala, tiro o excesso de tinta, mais um pouquinho do flor de malva, eu faço a dobrinha aqui, ó. Isca, ó, do violeta bem na pontinha do meu pincel, vou deixar, ó, algumas marcaçõezinhas nessa folha. A hora dessas marcações aqui, ó, um pouquinho de cuidado, porque não pode ficar muito, porque tem pétalas dessa flor, gente, que nem aparece muito isso daqui, tá? Então, observa, essa flor tem uma variedade de cores, então, se vocês gostarem, forem fazer, pesquisem, tá? Veja bem certinho as cores que vocês vão fazer, porque tem umas que nem aparece quase essa parte aqui, tá? Olha só. E vou fazer isso, ó, nas outras duas. Tá, feito as pétalas aqui de fora, eu venho pras pétalas aqui de cima, tá? Tem algumas cores que essas pétalas aqui é da mesma cor, tá, gente? Mas essa daqui... E tem algumas que as pétalas aqui de cima são mais claras. E é desse jeito que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer com essas pétalas aqui mais claras. Vou usar as mesmas cores que eu tava usando antes, mais o lilás bebê, tá? Eu começo aqui, ó, passando o lilás bebê, preenchendo essa pétala aqui, ó, trazendo... Vou pôr um pouquinho de aquarela silk lá no pratinho, porque minha tinta tá um pouco grossa, tá? Então, eu vou pegar, ó, junto com a aquarela silk, e vou preenchendo aqui, ó, toda a minha pétala, tá, ó. Então, vendo esse desenho aqui, ó, eu vou passar esse lilás bebê pelo lado de fora, aqui, ó, trazendo até no miolinho, ó. Dessa maneira, ó. Notem que aqui, ó, nessa voltinha que eu desenhei, eu trago a tinta já esfumando. Venho com o flor de malva, faço aqui, ó, essa voltinha. E misturo. Venho com um pouquinho do magenta e vou fazer, ó, a mesma coisa, tá? Ó, vou jogar até mais um pouquinho de flor de malva aqui, ó. Venho com violeta, tinta no cantinho do pincel. Deixa eu limpar aqui pra vocês verem, ó. Tinta bem no cantinho do pincel, tá? Pra mim jogar aqui, ó, esse lilás, ó, esse violeta. Ó, aqui, ó, eu já posso passar pras outras, não tem problema não, porque esse miolinho aqui é escuro mesmo, ó. Faço a junção aqui, ó. E vou fazer isso, ó, em todas as outras, do mesmo jeito, tá? Venho com lilás bebê. Vou passando aqui, ó, na beiradinha, pegando, ó, em cima do risco, venho aqui, ó, e já vou contornando, ó, a pétala com lilás bebê. Feito isso, venho com flor de malva, ó, já deixei marcadinho aqui, onde que
vem pegando, né, essa voltinha e esfumo, ó. As laterais sempre vai ficar clarinha, tá? Venho com magenta, sempre com a quina do pincel, tá, gente, ó? E esfumo um pouquinho mais. Esfumo. Quina do pincel, violeta, ó, vou fazer a junção lá, ó, com a outra. E já venho, ó, limpo meu pincel, esfumando também, fazendo a junção aqui, ó, bem certinha. E continuo aqui fazendo isso em todas as outras, ó. Lilás bebê. Aqui eu vou fazer mais um, ó, pra vocês verem. Trago, ó, essa parte clarinha de lá do fundo, ó, da minha pétala. Eu tô trabalhando, gente, com pincel número 6, tá? Mas pode fazer isso daqui até com pincel número 2, da 421, tá bom? Olha só, agora um pouquinho do Flor de Malva, cantinho do pincel, passo, tiro o excesso e vou misturando, tá? Fazendo a junção, ó, até sumir. Cantinho do pincel, flor de magenta. Mais um pouquinho, sempre com o cantinho do pincel para facilitar ali para vocês, tá? Cantinho do pincel, violeta. E vou misturando. Peguei um pouquinho que tá lá no meu pratinho, tá? E volto, ó, fazendo a junção, olha só. E vou fazer isso, ó, nas outras duas. Tá, depois de fazer todas as pétalas, venho com pinceladinha de branco, passo por cima desse lilás bebê ainda molhado. E faço, ó, e deixo ele um pouquinho mais claro, tá, ó, pra ressaltar. Venho aqui, ó, pincel bem de ladinho, deixo aqui um pouquinho mais visível, ó, essa beiradinha da pétala aqui, tá, ó. Faço isso, ó, em todas. E venho aqui com pinceladas de branco, faço a junção bem certinho, como eu falei, pra ficar um pouquinho mais claro essa parte. Se quiser, gente, aqui pode até passar o lilás bebê, na primeira vez que passar o lilás bebê, já passa ele misturado com um pouquinho de branco, tá? Mas eu gosto, nesse caso aqui, de passar um pouquinho de branco depois pra ressaltar bem aqui, ó, a pétala, tá? Ó, passo e venho fazendo a junção. E olha só como que ela fica um pouquinho mais clara, sem ficar branco, sem ficar aquele branco muito forte, tá? Pro miolinho, eu vou usar um pouquinho do verde kiwi, o siena natural e o amarelo canário e um pouquinho do branco. Pincel número 6, eu pego um pouquinho do siena natural e uma pinceladinha do verde kiwi, pego junto e venho aqui no miolinho, ó, e dou batidinhas. Pincel 0, venho, ó, com o amarelo canário e vou dar o batidinhos também. Essa flor, gente, tá bem de frente. Então, aqui, ó, primeiro, eu vou fazer os pistilos que estão de frente. Ele não vai aparecer aqueles risquinhos, tá? Aí, eu dou uma diluída nesse amarelo canário, no Aquarela Silk, porque eu quero trabalhar riscos bem fininhos com ele, tá? Então, ó, limpo meu pincel 0 de um lado e faço uns pelinhos, ó. Porque aqui o miolinho é bem fininho, os risquinhos dele, tá? Ó, e puxo, ó. Uns maiores, outros menores, tá? Puxo vários risquinhos, ó. Como eu expliquei, por ela estar de frente, então ele vai aparecer, ó, todo aberto aqui, fora esses, tá? Que eu já fiz de frente, ó, fora esses batidinhos que estão bem no miolinho aqui, ó. Capricha aqui, ó, para os risquinhos sair bem fininho, bem bonitos, ó. Tá, limpo meu pincel, pego um pouquinho do branco com esse amarelo canário e venho, ó, fazendo bolinhas em cada um desses pistilos, ó. Coloco lá na pontinha deles e puxo. Bem delicadinho, gente, ó, tem que ter vários, como eu disse, vários pelinhos, ó. Coloco nos maiores, nos menores, coloco o pincel e puxo, ó. Não pode ser muito forte,
tá? Não pode ser bolinhas muito grandes, ó. É bem delicadinho. O miolinho dessa flor é bem delicado, mas tem, ó, várias batidinhas, tá? Aqui, ó, no meio, vou fazer a mesma coisa. Como tá de frente, eu vou fazer, ó, só batidinhos, ó. E olha só como que já vai ficando linda a nossa flor. Aqui eu faço mais alguns. Tinta bem na pontinha, ó, do meu pincel. Venho, ó, com um pouquinho do branco em alguns, ó, pra deixar mais visível, ó, tá? Tá, volto pro pincel número 2, um pouquinho do verde grama, uma pinceladinha só, pego junto com o Aquarela Silk, só pra fazer aqui, ó, o talinho dessa flor, ó, a folhinha vem aqui, com pincel número 0, um pouquinho do violeta e do magenta, pra mim fazer, ó, gotinhas, tá? Bem delicadinhas, ó. Uma aqui, ó. Eu vou fazer, ó, uma escorrendo, ó, de lá de dentro, indo pra cá. Lilás bebê, pra essas daqui, ó, dessa parte mais clara, né, ó. Essa daqui, ó, que tá por fora, eu vou usar, ó, flor de malva, que é a cor mais clara que eu usei aqui nessas pétalas de fora. Branco, bem na pontinha do meu pincel, eu coloco o pontinho de luz, aqui, ó, nessa que tá escorrendo um pouquinho, puxadinho, né? Pego um pouquinho mais de branco, limpo um lado do meu pincel, venho colocando, ó, a contraluz. Aqui e aqui, ó. Tá, e feito isso, ó, já vai finalizando o nosso trabalho. E o trabalho todo concluído, gente, fica dessa maneira. Uma flor pouco conhecida, como eu disse no início do vídeo, mas muito bonita. Ela tem uma variedade de cores. Eu quis fazer pra vocês porque vale muito a pena vocês pesquisarem aí como é linda essa flor e a variedade de cores e fazerem os trabalhos de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo.